Hoje vamos falar do vilão que apareceu no episódio 8 da segunda temporada de Supernatural. E aqui, né, nós temos dois vilões. Primeiro é o demônio da encruzilhada, que é nos apresentado, né, pela primeira vez. E os cão, né, o inferno, que são quem vai, né, buscar as pessoas. Então, bora ver como é que foi desenvolvido isso e o que aconteceu nesse episódio, para nos apresentar esses dois personagens que vão ser muito importantes, né, na trajetória de Sam e Dean Winchester. O episódio começa, né, nos anos 38, onde um cantor tá cantando ali de boa, até que ele vê uns barulhos lá fora, como se fosse uns rugidos de cachorro, sabe? Parece uma sombra também na janela. Ele começa a fugir, né, e morre, né, misteriosamente. Aí no presente, Sam e Dean, né, estão entrando numa caçada que envolve um cão, né, sobre um arquiteto, né, que subiu no topo do prédio que ele mesmo fez e se jogou de lá de cima. E eles começam a investigar e descobrem que esse arquiteto, ele é lá, tipo, ruim pra caramba, mas do nada, né, 10 anos atrás, ele virou um gênio da arquitetura, projetou muitos edifícios, né, que ninguém imaginava que era possível acontecer. Resumindo, do nada, né, ele se tornou um gênio. E aí eles vão atrás de uma doutora que também tem a mesma história. Tem a história, né, de 10 anos atrás, né, na profissão dela, de se tornar a melhor do nada. Então eles encontram, né, que essas duas pessoas têm um local em comum, que é um bar lá. Aí eles vão até lá e encontram uma encruzilhada. Então eles já deduzem tudo, né? Essas duas pessoas fizeram um pacto, né, para ter sucesso, e agora vieram cobrar, né, o pacto que eles fizeram. O Dean não tá muito afim de ajudar, porque ele fala que ninguém forçou eles a fazerem o pacto. Eles fizeram porque quiseram, né, e agora eles não querem pagar a dívida. Mas você me convence eles têm a ideia, né, eles enterrar o feitiço lá de encurzular lá o demônio da encruzilhada, fazer o pacto, né, porque lá vai ter a foto, né, de quem fez isso. E eles encontram o cara, e o cara é um pirado lá, mas é o único skill, um meio de se proteger. Ele tem, né, o pó dos bobos, que evita, né, que o cão, né, cão do inferno lá entre e pegue ele. E ele pediu, né, talento, só que, cara, ele desenha muito bem, só que vive na pobreza lá, porque ele pediu talento, e talento ele tem, né. Então ele conta que ele tava lá mesmo, ele fez o pacto, e o demônio foi pro bar lá e ficou uma semana lá fazendo pacto, né, com outras pessoas. E além do arquiteto e da doutora, tinha mais um cara lá. E aí ele conta, né, quem era esse cara aí. E o Dean sempre encontra o cara. E o cara já tá nas últimas, porque o cão do inferno já tá rondando a casa dele pra pegar ele, né. E o cara tá sozinho lá, porque a esposa dele foi viajar, né? E ele conta porque que ele fez o pacto. Ele fez o pacto porque a esposa dele tava morrendo. Então ele fez o pacto para salvar a vida da esposa, né? Só que agora passou os 10 anos e o cão, né, veio atrás dele. E o Dean tem uma ideia de como salvar o cara, né? Então o Sam fica na casa do cara, protegendo contra o cão, né? Enquanto o Dean vai até alguma encruzilhada. De lá ele encoruza, né, o demônio para fazer o pacto. Ele tenta atrair ela pro carro, né, para ela ficar presa, né, numa armadilha do diabo lá, mas não funciona. E ela fica muito brava com ele. Mas ele distrai ela, engana ela e consegue prender ela, né, em outra armadilha do diabo. E lá ele ameaça ela. Ou ela fazia o pacto para manter o cara vivo e a esposa dele, para ter uma vida normal, né? Ou ele ia, né, exorcizar ela
E ele começa o exorcismo ali, até que ela aceita o pacto. E fazem um pacto, né? E assim eles salvam, né? O cara lá. O Dean não gosta muito da ideia de salvar o cara, porque o cara, né, fez pacto porque quis. Mas ele faz o trabalho dele, né? E é nesse episódio também que o Dean, né, descobre que o pai dele, né, viu um excesso, fez um pacto desses. Ele tocou, né, a vida dele pela vida do Dean, né? Ele entregou o coach, mas a vida dele para salvar o Dean, que, né, aquele período lá, né, tava nas últimas, né, tava com mais morto do que vivo, né? E aí, você lembrava desse episódio aonde os cães do inferno e o demônio da encruzilhada foi nos apresentado pela primeira vez na série? Comente aqui. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você ajuda muito o nosso canal, pois mostra para o YouTube que nosso conteúdo é bom. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que vem por aí.